Salve pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Alenóstico na área, para quem não me conhece, professor de educação física. Então, na semana passada eu conversei com o pessoal a respeito do diabetes. E nessa semana eu resolvi compartilhar com vocês, diante de algumas coisas que eu andei presenciando, a importância da educação física escolar. A necessidade da gente, como pais, ter uma atenção à educação física na escola dos nossos filhos. Por que eu resolvi conversar com vocês hoje sobre esse assunto nessa aula? Porque é muito importante a gente ter um cuidado especial com a educação física, sabe? Vão ser uns assuntos que eu vou abordar aqui, porque a gente vai ter a possibilidade de, como educador, de como pai, incentivar aos nossos filhos a participação da educação física na escola. Eu vou mostrar também quais são os benefícios disso ser trabalhado de uma boa maneira, com boas práticas dentro do ambiente escolar. Que habilidades socioemocionais as crianças podem desenvolver no momento em que elas trabalham de uma forma bastante participativa na escola. O que isso vai trazer de benefício no sentido de combater o sedentarismo, assim como também combater doenças que porventura também podem vir a se instalar, e principalmente o desenvolvimento de aptidões físicas e soluções de problemas, de intercorrências que vão ocorrer no decorrer das aulas. Então a gente tem que ter essa atenção, e a gente tem que estar próximo, vendo como é que está o desenvolvimento. Para quê? Porque se a gente perceber como pai, como educador, como um orientador, que não está havendo uma preocupação daquela escola relacionada a especificamente essa disciplina, a gente tem que ter um reposicionamento, uma conversa, enfim, coisas que vão ser necessárias da gente cuidar. Alexandre, não tenho filho na escola, então esse assunto não é para mim de forma alguma, porque o que eu vou abordar aqui, apesar de ter um foco específico relacionado à educação física, ela pode ser usada em vários outros momentos da nossa vida. E vocês vão entender por que é necessário ter esse cuidado com o nosso corpo, para a gente poder lidar de uma melhor maneira com a nossa corporeidade. E o que eu penso de como vocês podem sair dessa aula, independentemente de vocês terem filhos ou não em idade escolar, ou para as pessoas que também não têm filhos. Eu quero que vocês consigam sair dessa aula de hoje pensando e agindo mais, muito mais atento, com um olhar muito mais acurado, com um olhar muito mais determinado, muito mais presente no dia a dia. Não é do meu filho, é do meu sobrinho, é do amigo do meu filho, sabe? É discutindo e levantando assuntos que são pertinentes para as crianças. E que vocês também consigam sair de hoje muito mais inspirados e muito mais presentes, muito mais conscientes da necessidade da gente ter um cuidado com o nosso corpo. E sabendo que vocês, pais, mães, tios, avós, vocês podem dar conta e ter confiança de que vocês vão conseguir ajudar essas crianças. Antes da gente começar o nosso assunto, eu quero compartilhar com vocês uma história. Eu vejo recorrentemente com pessoas próximas a mim, pais que de certa forma e mães negligenciam a educação física dos seus filhos. E quando os seus filhos, muitas vezes tristes por determinadas situações, por excesso de peso, incapacidade de participar da educação física na escola, sofrerem bullying, resolvem tomar uma decisão de mudar, uma decisão consciente de que eles não querem mais ficar naquela situação na qual eles se encontram. Por quê? Porque muitas vezes são gozados, são satirizados durante a escola e acabam se sentindo numa situação constrangedora, e isso acaba gerando um monte de outros problemas biopsicossociais que vão interferir no desenvolvimento integral daquela criança. Diante desse cenário que eu fui percebendo, determinadas crianças que estão próximas de mim resolveram, por decisão delas,
e claro, um incentivo e uma motivação das mães ou dos pais, em cada ocasião específica, preocupado com seu filho, a desenvolver um programa de treinamento físico. Porém, um dos consortes ali não achou necessário, e isso me chamou a atenção. Por quê? Porque ele falou que criança não treina, que criança tem que estudar, que criança não precisa fazer dieta, que criança não precisa cuidar da saúde. E hoje a gente vê, através de centenas de estudos científicos, que precisa sim cuidar da saúde, precisa ter uma atenção com a questão do movimento, e elas precisam se desenvolver motoramente. E se a gente for pensar, todo grande atleta de alto rendimento, independentemente de qual esporte ele seja, futebol, vôlei, handebol, ele foi criança. E em determinado momento ele esteve na escola. E provavelmente ele teve uma pessoa que serviu de referência e fez com que ele se motivasse a desenvolver e capacitar suas habilidades para ele se tornar um atleta profissional. Tudo começa na mais tenra idade, lá na escola. Criança treina, criança cuida da alimentação, e quanto menos possibilidades de coisas ruins que a gente proporcionar para elas, melhor. Desenvolvendo o hábito de água, o hábito de acordar cedo, de treinar, de correr, de se movimentar. Por quê? Porque esse pai que não permitiu que o filho treinasse, ou que se alimentasse de uma maneira correta, ele acredita que o que é bom é ficar diante da televisão, maratonando filme ou desenho, jogando videogame, numa postura altamente passiva, muito sedentária, com gasto zero de caloria e acumulando gordura de uma maneira muito grande. E se a gente for ver hoje, 22% da nossa população brasileira, ela é obesa. Sendo que 64% da nossa população brasileira, ela está no sobrepeso. E as crianças já estão em quase 18% na obesidade. O que isso gera na cabeça de uma criança? Gera estresse, sofrimento, a autoestima cai lá no pé, ela sofre bullying na escola, o excesso de peso é uma coisa que se torna muito presente, e isso prejudica a mobilidade das crianças, de elas conseguirem exercer as suas atividades diárias dentro da escola de uma maneira mais eficaz. Isso também gera um pouco de insegurança. A falta de saúde nem se fala, o medo, a ansiedade, a depressão, as frustrações, tudo isso está ligado a esse descuidado de certos pais ou até mesmo mães em não se preocupar com seus filhos. Então por isso que eu achei muito importante compartilhar esse momento com vocês, para a gente pensar através da educação, de uma melhor maneira possível, a gente criar um futuro mais próspero e mais saudável para as novas gerações. Se alguém de vocês que estiver assistindo essa palavra, estiver assistindo e tiver filhos em idade escolar, cara, fica até o final, porque vai ter muito conteúdo legal, e eu tenho certeza que tu vai tirar muito proveito disso para o teu dia a dia. Se tu também não tiver filhos em idade escolar, ou não tiver pessoas próximas a ti que possam estar, fica também, porque eu tenho certeza que essas sacadas que eu vou compartilhar com vocês, elas podem ser aplicadas tanto para quem tem filhos em idade escolar, como para quem também não tem filhos ou pensa ter no futuro. Para quê? Exatamente para a gente pensar em qual escola matricular, como é que é a atenção dessa escola, se ela tem uma preocupação com a questão do desenvolvimento do corpo das nossas crianças. Para quem não conhece, existe a LDB, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Isso é uma coisa que vem lá de cima, lá de Brasília, onde ela coloca a importância da educação física na escola. E ela coloca isso como uma obrigatoriedade. Porém, com o desenvolvimento e o passar dos anos, foi criado o que a gente chama de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nessa Base Nacional Comum Curricular, houve um retrocesso no sentido de que
que eles permitiram através dessas decisões, que a educação física, assim como outras disciplinas, elas poderiam ser eletivas, elas podem ser eletivas e elas deixam de ser obrigatórias. No meu entendimento, isso é um retrocesso, porque algumas secretarias de educação do nosso país, elas optaram por colocar essas disciplinas como eletivas e não mais se preocuparam com o desenvolvimento motor das crianças. E essa minha preocupação ela é tão grande que a gente já vê esse reflexo dessas decisões nessas gerações próximas e isso vai ser muito mais preponderante nas gerações futuras. E por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês. Se vocês soubessem, a educação física escolar, ela está presente mais ou menos desde 2014 em mais de 94 países do mundo. Isso segundo os dados da Unesco. Tal demonstração de como ela é importante para a formação de um cidadão que vá ser socialmente integrado. Então a gente precisa ter esse cuidado, desenvolver as aptidões físicas das nossas crianças, para quê? Para o pleno desenvolvimento da saúde delas. Afinal, é na escola, é aquele momento contextual onde a gente pode criar novos hábitos que ainda não foram criados, exatamente para quê? Para promover a saúde, para desenvolver habilidades motoras, para melhoria de aptidões físicas e valências, tudo de uma forma lúdica, que tu consiga criar aquele primeiro vínculo com as crianças. E a partir desse desenvolvimento, a partir desse repertório motor que elas vão desenvolver, outros conhecimentos, aquisição de novas habilidades também vão surgir. E essas habilidades, esses conhecimentos, eles vão ser norteadores, eles vão ser guias que vão deixar as crianças ainda mais autonômicas em relação às tomadas de decisão que elas vão ter que tomar lá na frente. Simplesmente pelo fato, delas serem fisicamente ativas. Eu acredito, talvez por influência materna, de desde muito cedo, minha mãe tem incentivado a questão do movimento, eu sempre tive isso muito presente no meu dia a dia. Então eu acho que isso também deveria ser no dia a dia de várias outras crianças e vários outros pais também teriam que ter essa preocupação com seus filhos. Quando a gente tem essa atenção, e isso é relevante para nós como educadores, a gente vai ter uma melhora na nossa condição física, a gente vai diminuir condições crônicas de saúde, tanto física como mental, a gente vai diminuir a probabilidade de doenças crônicas como diabetes, o sedentarismo, a obesidade infantil, e a gente consegue desenvolver uma capacidade das crianças se tornarem resilientes emocionalmente. Sem contar, afora todos esses benefícios, a mostrar que é a porta de entrada para uma participação vitalícia em atividades físicas ao longo da vida. Eu recebo aqui no meu espaço físico, tanto quanto online também que eu atendo, pessoas que dizem assim, cara, eu odeio fazer atividade física. E eu sempre pergunto, por quê? Como é que foi na tua escola? E a gente percebe que lá na escola elas tiveram experiências traumáticas e esses traumas eles estão lá guardados, lá no íntimo de cada um, que façam com que essas pessoas elas tenham aversão à atividade física, o exercício. Quando na realidade a gente tem que despertar o gosto pelo exercício. Muitos alunos me perguntam, Alexandre, qual é o melhor exercício? Eu digo, cara, aquele que tu mais gosta. Então a gente tem que tentar achar aquele que a gente mais gosta. Qual que eu mais gosto de prescrever para os meus alunos? Cara, eu trabalho com peso, eu trabalho de força, eu trabalho de musculação, eu trabalho de treinamento funcional, é o que eu mais gosto. Dentro desse universo de possibilidades que a gente tem com as crianças, a carga horária nas escolas hoje ela se resume normalmente a 1 ou 2 períodos de educação física. Eu acredito que teria que ser mais, para a gente poder ainda capacitar e desenvolver muito mais as nossas crianças.
O que eu mais me entristeço é que muitas vezes esses pequenos momentos que a gente tem de introdução dentro das escolas, elas se limitam ao ensinamento de vôlei e futebol. Vôlei para as meninas, futebol para os meninos. Hoje em dia isso já está um pouco mais em desuso, mas tem muitas outras coisas mais que a gente pode fazer. Desde habilidades iniciais, de fundamentos de esportes individuais, de arremessos, de lançamentos, de saltos horizontais, saltos verticais, corrida, enfim, é um universo de possibilidades, de parte recreativa, de lazer, diversão, misturar com a parte de matemática, da física, da geografia, enfim, possibilidades existem. E no momento em que a gente usa essas possibilidades, a gente vai ter a plena capacidade de desenvolver a habilidade motora de cada aluno. Esse é o meu maior desejo, que a gente consiga proporcionar isso para os nossos filhos. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a possibilidade de tornar eles muito mais eficientes, eficazes e efetivos no quê? Na arte de se movimentar. Se a gente olha hoje crianças na rua, elas não sabem mais se movimentar, elas não conseguem mais arremessar uma bola, elas não conseguem subir numa árvore, muito menos correr, o que dirá saltar, por quê? Porque elas acabam tendo uma debilidade motora pelo desuso, ou pelo sedentarismo diante do videogame, ou porque eu não gosto, eu prefiro ver televisão. E se a gente for pensar, essa questão de ficar parado, de desenvolver a mente, também é um treinamento, só que um treinamento cognitivo. O que eu proponho é um treinamento físico. Então nós, como pais, professores, sociedade, a gente precisa ter esse cuidado com o corpo através do movimento. A gente pode, com isso, desenvolver o quê? A confiança, a motivação, a competência motora, o conhecimento do seu corpo e principalmente a compreensão da melhor maneira para a gente poder usufruir todo esse universo de possibilidades. E tudo que eu venho falando até aqui não é invenção da minha cabeça. Isso são estudos, centenas, milhares de estudos científicos que vêm sido desenvolvendo nos últimos 20, 25 anos, que comprovam, ferrenhamente, que no momento que a gente desenvolve essas habilidades socioemocionais, as aptidões físicas, há uma diminuição do comportamento sedentário, assim como também uma diminuição nas doenças e comorbidades daquelas crianças e futuros adultos jovens e adultos velhos e adolescentes. Então, por que não a gente ter essa atenção na questão da escola? O que eu peço através desse vídeo? Que vocês consigam se engajar através de uma postura ativa, incentivando seus filhos à prática regular da educação física na escola, incentivando eles ao final de semana para quê? Para eles saírem para a rua, voltarem a serem crianças, brincar, jogar bola, subir em árvore, correr, brincar de pegar, enfim, possibilidades não faltam. O que a gente precisa é ter um pouquinho mais desse esforço como pais. Outra coisa que eu acho que é super importante, que eu também quero compartilhar com vocês, é a questão da atenção no que diz respeito às 5 áreas do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. O que são essas áreas, Alexandre? É a área da autoconsciência, a área da autogestão, a parte da consciência social, a habilidade de relacionamento e a tomada de decisão responsável. Eu vou falar sobre cada uma delas, a importância que elas têm no nosso dia a dia. O que refere à autoconsciência? É a capacidade da gente, como criança, como adolescente, de reconhecer com precisão as nossas emoções e pensamentos que nos influenciam aquele comportamento naquele momento do jogo. E avaliando dentro da gente mesmo pontos fortes, limitações, e levando com que a gente consiga ficar muito mais confiante e otimista no momento que a gente percebe essas fraquezas. Então é ter consciência de como a gente está. A autogestão, como é que a gente aborda essa habilidade socioemocional? É como, dentro dessa consciência das nossas fragilidades, vulnerabilidades ou até habilidades que a gente tem, é como nós vamos regular as nossas emoções, pensamentos e comportamentos em diferentes tipos de situação.
diante da derrota, diante de uma situação de adversidade, diante da vitória, sabe? Se eu vou ter princípios éticos presentes dentro daquilo, e como eu vou manejar nesse momento de estresse, como eu vou controlar os meus impulsos, como eu vou motivar a mim mesmo para continuar me desenvolvendo e definir quais são as metas e os meus objetivos para alcançá-los num curto espaço de tempo. Como terceira habilidade social, a gente tem o quê? A consciência social. É a questão da empatia com os outros, o respeito ao próximo, o respeito ao adversário, principalmente com origens e culturas diversas. A gente levar princípios olímpicos para dentro desse ambiente escolar. O princípio da excelência, o princípio do fair play, não desrespeitar o oponente, aprender dentro dessa consciência social a importância das regras, a importância da ética, da gente saber reconhecer os nossos recursos pessoais, assim como as nossas limitações. Assim como a gente vê as limitações da nossa família, das escolas, e assim a gente poder se desenvolver dentro dessa consciência, dentro desse respeito, dentro do respeito às adversidades e principalmente sendo tolerante, que a gente não vê isso muito nos nossos dias de hoje. Nossa quarta habilidade seria a habilidade de relacionamento. É a capacidade, dentro desse universo escolar, da gente estabelecer e manter uma postura saudável e gratificante nos relacionamentos com os diversos colegas que nos cercam, mesmo que a gente não goste deles. A gente poder viver na diferença, respeitando a diversidade. E principalmente com o quê? Um canal de comunicação claro, propositivo, sabendo ouvir, cooperando para o resultado, resistindo àquela pressão e negociando os conflitos que porventura surjam nesses universos escolares de uma forma construtiva, buscando e oferecendo ajuda sempre que necessário, se colocando disponível para ajudar o próximo. E por fim, trabalhando essa nossa última habilidade social, é a tomada de decisão responsável. É o quê? Nós fazemos escolhas construtivas e respeitosas sobre o comportamento pessoal, fazendo interações sociais com base em padrões éticos, questões de segurança e uma avaliação realista daquele cenário, sempre buscando o seu bem-estar e daquelas pessoas que te cercam. Tem um livro muito legal, que eu já li já faz alguns anos, que é A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Ele foi o preparador físico do Ayrton Senna, há alguns anos atrás. E nesse livro, ele tem uma passagem aqui que é trabalhando o físico, o mental e o espiritual. E eu separei, grifei essa parte aqui que eu vou compartilhar ela com vocês. O homem global, ele é formado por mente, corpo, espírito e emoção. Parece até coisa sabida. Praticada, mas não é. Vive-se parcialmente. Alguns esquecem-se do corpo. E vivem no templo da mente e por ela buscam aproximar-se do espírito. Mas o corpo esquecido cobra-lhe sustentação, o bem-estar, a disposição, o ar fresco em plenos pulmões. Falta-lhes o sangue forte e vivo correndo nas veias. Então, suas mentes agonizam e seus espíritos se apagam, como a luz noturna do farol da vida. Se a gente for pegar essa passagem, não tem muito a ver com aquela história que eu contei lá no início daquele pai que não se preocupava com seu filho em ele ter um cuidado com a sua saúde, sabe? Se preocupava só com a mente, com o estudo, sabe? E esquecia toda a parte do corpo. E tem uma outra mais adiante aqui que eu também quero compartilhar com vocês, que vai exatamente de encontro com isso. É importante saber qual o procedimento do nosso cérebro para podermos otimizar o seu funcionamento de tal maneira que ele trabalhe sempre ao nosso lado. Temos que treiná-lo, sabe? Antes que esteja predisposto a enfrentar o acontecimento com positividade, sempre favorável a nós. Tudo permanece sob o controle das nossas emoções.
Se adotarmos uma atitude mental positiva, teremos de saída pelo menos 50% de chance de atingir o resultado esperado. Mas não pense que só isso funciona como um truque. Não há mágica. A emoção tem que ser trabalhada por muito tempo. E não adianta dizer eu vou vencer. O desenvolvimento do corpo emocional ele virá por meio do esforço contínuo depois de muito trabalho, que vem associado com a disciplina e com a consistência. Então a gente tem que ter esse cuidado com o nosso corpo. Por isso que eu deixo, finalizando agora a nossa aula, incentivar seus filhos a participar da educação física escolar, sabe? Compartilhar as conquistas, compartilhar as dificuldades e também as derrotas, para entender o que levou ele a perder, o que faltou ele treinar mais para ele conseguir superar as adversidades. Mesmo que no início não seja algo muito natural, sabe? Compartilhe e desenvolva que ele fale contigo desses momentos. Valiosos aprendizados vão surgir dali, sabe? E isso vai gerar uma grande conexão como pai e mãe. Ele vai se sentir ouvido e perceber que ele não está sozinho nesse processo de construção. Ele vai ter uma identificação contigo, com o grupo, ele vai perceber a empatia no momento em que tu vai estar ao lado dele para ouvir o que ele tem para te falar. Da mesma forma, ele vai se sentir livre, ele vai ter liberdade, ele vai contar o que deseja, ele vai compartilhar, ele vai falar do como, do porquê que ele não conseguiu, o que faltou. Esse momento ele é muito, muito, muito construtivo. E ele é muito gratificante, nós como educadores estar participando disso. E nós de fora, olhando todo esse contexto, a gente não pode pensar em ter críticas ou um juízo de valor. A gente simplesmente tem que analisar e ouvir aquilo de coração aberto, de mente pura, sabe? Sem nada que vá contaminar todo aquele momento. Sabe? E estar atento aos sentimentos, ao autoconhecimento e perceber que é o momento de extravasar, de colocar para fora. E isso gera toda uma libertação. Por quê? Porque a pessoa vai conseguir, o teu filho, a tua filha, ele vai conseguir dividir a carga. Ele vai reduzir o estresse, ele vai ter uma leveza mais presente, ele vai melhorar a autoestima. E ele vai ver que pontos de vistas diferentes são naturais. E não vai se sentir ameaçado por isso. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa conversa, a jornada ela nunca termina. Tem um diagrama que eu fiz que é imprescindível o cuidado na formação escolar dos nossos filhos. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu compartilho também com vocês esse diagrama que eu fiz, que ele fala exatamente do quê? A importância do porquê a gente desenvolver essas habilidades, né, essas soft skills dos nossos filhos. Entender a importância do enfrentamento dos problemas com o corpo, desde o sedentarismo, da falta de mobilidade, da obesidade, de possíveis doenças que vêm. Por que a gente analisar e ter um cuidado com a educação física na escola dos nossos filhos, como educadores e como os pais. O que pode levar o seu filho a mudar e se interessar a participar de um programa educacional relacionado ao físico dentro da escola. E por que a gente deve motivar os nossos filhos a participar desses programas. Isso aí é imprescindível para o desenvolvimento dele. E também porque fortalecer e incentivar soluções que vão levar ele ao movimento. Isso vai fazer com que ele evite o sedentarismo e comece a adotar, lá na mais tenra idade, uma postura saudável. Se vocês conseguirem sair dessa aula de hoje conhecendo as possibilidades que eu mostrei para vocês da educação física escolar, sabendo que o exemplo começa dentro de casa. Não adianta eu querer que meu filho faça a educação física escolar se ele me vê só sentado diante da televisão com o controle remoto na mão, com um balde de pipoca, comendo pizza, tomando refrigerante e não movimentando. Eu preciso mostrar esse exemplo, o exemplo constrói. Que vocês consigam sair de hoje, daqui, muito mais confiantes e com a vontade de incentivar as crianças, os filhos, a mudarem e a se tornar mais ativo fisicamente. Nunca é tarde para começar. Sempre o primeiro passo é o melhor. Mesmo que seja com 10, 12, 14, 15 anos. O importante é dar o primeiro passo. E isso que eu quero
incentivar vocês a incentivarem os filhos de vocês a conseguirem. E aplicar tudo que a gente conversou aqui nesses conhecimentos do dia a dia. E que vocês consigam sair muito mais inspirados e motivados para fazer a diferença na vida do filho de vocês. Sabe? Espero ter conseguido ajudar e vejo vocês no próximo vídeo. Combinado? Um grande abraço e tchau, tchau!